Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 12, para a nossa edificação nessa noite. Josué 5, de 10 a 12, assim diz a palavra do Senhor. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Essa é a palavra do Senhor. Quando eu recebi o convite do pastor Luiz para estar aqui com vocês nesse tempo de festa, esse convite veio por conta de uma pessoa em comum na nossa história. O pastor Lucas Taube indicou para que eu estivesse aqui. E ele ama demais essa igreja. Inclusive queria ter vindo comigo, mas por conta de uma série de compromissos e o valor das passagens, dessa vez ele e Jordana ficaram lá em Anápolis. E foi interessante que ele me falou muito sobre vocês. Aliás, o tempo em que o pastor Lucas pastoreou essa igreja aqui, eu tenho certeza que ele os abençoou, mas o Lucas foi muito abençoado por essa igreja. Ele fala com muita saudade do tempo dele aqui, e da companhia do pastor Luiz, da sua esposa, e ele virou para mim e falou assim: você vai ver que igreja amorosa. Eu duvido que você vai lá, inclusive, e vai voltar com menos de 2 quilos a mais. Que povo que cozinha bem, que coisa gostosa. Você está sempre na casa de alguém comendo, é bom demais. Ele falou, eu falei para ele, é assim mesmo? Ele falou, não, me fala, depois você me fala. E de fato, os irmãos são muito acolhedores. E é interessante que, especialmente em tempos de festa, crente come muito mesmo, não é não? Tem até aquele ditado que crente não bebe, mas come, que é uma coisa. E me parece que esse negócio é meio bíblico. Se não, olhe para o texto que a gente acabou de ler. Dá uma olhada aí no versículo de número 11. Qual que é a primeira palavra? Aí no finalzinho do versículo 11, que comeram de novo. Aí no versículo 12, lê um pouquinho para frente, comeram. E aí no final do versículo 12, comeram das novidades da terra de Canaã. Crente come, isso é bíblico. Eu estou sabendo que amanhã vai ter um churrascão aqui, e tá uma logística tremenda para preparar essa realidade. Mas eu gostaria de, olhando para esse texto aqui, chamar a atenção de vocês para o fato de como Deus sustenta o seu povo. É certo que a gente gosta de comer, e festa boa tem comida mesmo. Mas você já parou para pensar como Deus nos sustenta? É sobre isso que eu queria fazer você pensar nessa noite a partir desse texto. E basicamente o que eu quero falar é que o povo de Deus é um povo que sabe que o seu sustento vem do Senhor. E que Deus nos sustenta de formas diferentes, em épocas diferentes. Mas acima de tudo, que Deus nos sustenta, não para nós mesmos, mas para Cristo. E eu espero que no final desse nosso tempo aqui de reflexão na palavra de Deus, você tenha isso claro no seu coração. Ontem nós começamos a estudar o texto de Josué. E como eu disse para vocês, nas 2 oportunidades que terei amanhã, também vou continuar lendo Josué com vocês. Vimos ontem o chamado de Josué de continuar servindo ao Senhor depois da morte de Moisés. Isso porque Deus cuida do seu povo através da história.
E a caminhada do povo de Deus não é uma caminhada de uma geração só. Nós recebemos a tarefa de levar a tocha da fé para a próxima geração. E foi isso que Josué experimentou. Não por sua própria capacidade, mas guiado pela palavra do Senhor. De geração em geração, quem guia o povo de Deus é a palavra do Senhor. Seus servos, eles têm grande importância de ensinar a palavra e deixar que a palavra guie o povo do Senhor. Essa é a realidade que nós aprendemos ontem e percebemos que a garantia e o maior patrimônio que o povo de Deus tem é a companhia do Senhor nesse processo. Quando nós olhamos para o capítulo 2, vai folheando a Bíblia aí, você vê que Josué, assim como Moisés, envia espias para a terra. E o relatório é um relatório positivo. Ele envia 2 espias que vão para a casa de Raabe, lá em Jericó. E há uma curiosidade no texto. Você lembra que Josué foi um dos 2 espias, dentre 12, que foram espiar a terra, lá quando Moisés enviou? Dessa vez, Josué envia só 2. Só os que deveriam ir. E eles retornam. E no capítulo de número 3, nós temos algo muito simbólico acontecendo. Porque assim como Moisés atravessou o mar com o povo, Deus abriu as águas do Jordão para que a nação de Israel entrasse no território de Canaã. O capítulo 4 é um capítulo que é um memorial na história do povo, onde Moisés ordena que 12 homens pegassem do meio do rio pedras e fizessem um monumento do outro lado da margem. Pastor Luiz me levou aqui no Rio Jaru, e o Rio Jaru está dando para atravessar de pé, né? O tamanho da seca, é impressionante como a água baixou. Não foi isso que aconteceu lá. O rio transbordava em todas as suas ribanceiras, o texto diz. Você lembra da maior cheia do Rio Jaru aqui? Eu não tenho ideia de como isso deve ter sido. Mas o que o texto nos narra é que o Rio Jordão estava transbordante e Deus interrompeu o fluxo do rio para o seu povo passar. Isso de fato foi marcante. E eles pegaram pedras do meio do leito e fizeram um monumento na outra margem. Esse é o capítulo 4, vale a pena você ler depois para se lembrar dessa história. No capítulo 5, nós temos 2 atos de renovação da aliança. Um é a circuncisão e o outro a Páscoa. É curioso que, do ponto de vista estratégico e militar, eles já estavam diante do maior desafio que Israel enfrentaria na conquista da terra. A cidade de Jericó era uma cidade grande, fortificada, e ela tinha uma grande planície na sua frente, e com a serra que levava para Jerusalém ao seu fundo. Era uma cidade dificílima de conquistar, e nessa grande planície estava aquela multidão concentrada. Do ponto de vista da guerra, eles estavam vulneráveis, e à vista do inimigo. E sabe o que eles fizeram? Eles se circuncidaram e foram para uma grande refeição de festa na presença do Senhor. É curioso que isso foi ordenado por Deus. Isso tem a ver com a maneira como Deus quer que nós percebamos a realidade. É Ele quem nos sustenta e vai guiando a nossa vida, mesmo diante dos grandes desafios que a gente enfrenta. Se você olhar o versículo de número 11, a palavra diz o seguinte: e comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados, comeram nesse mesmo dia. Aqui nós percebemos que Deus chama o povo para uma refeição. Então, antes de começar essa batalha, vocês vão parar e nós vamos fazer algo memorável aqui. Vocês vão se lembrar de por que eu os tirei do Egito. E eles celebravam a Páscoa. Você lembra qual que é a origem da Páscoa? A Páscoa foi aquela celebração em que foi marcado a noite da saída do povo de Deus do Egito.
Todas aquelas pessoas que estavam ali não tinham vivido esse dia, mas eles carregavam a memória do povo, e eles se sentaram ali para uma refeição, porque Deus é quem sustenta o seu povo. Preste bastante atenção na riqueza de detalhes do cardápio, porque nós lembramos que os pães asmos, pães sem fermento, estão no cardápio da Páscoa, mas aqui fala sobre o fruto da terra, fala sobre cereais tostados. Parece que o negócio foi muito bom mesmo, né? E eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a nossa alimentação é um dos sinais mais evidentes da generosidade de Deus. Deus não precisava organizar a criação de tal maneira que fosse tão prazeroso comer. Ele poderia simplesmente ter tirado de nós essa capacidade de sentir o aroma da comida, ou de sentir o paladar dela. Não era uma necessidade, mas Deus colocou isso na criação. E mais, Deus não somente nos deu a capacidade de desfrutar desses prazeres da comida, mas Ele também fez com que a comida em si fosse muito boa. Pensa aí no prato que você mais gosta de comer. Pensou? Gostoso, né? Eu gosto de churrasco. Sou vegano. Mas, olha só. A textura da carne, a maneira como os acompanhamentos combinam com tudo. Gente, esse negócio é de Deus. É uma generosidade, é uma realidade tão rica, que não é contingente, assim, não era necessário que fosse assim. Mas Deus estruturou a realidade para que a gente tivesse prazer em se alimentar. E é lógico que existe pecado na comida também, porque nós podemos nos exceder, a gula é sempre um problema no meio do povo de Deus. Mas tirando a parte ruim, que o pecado sempre tenta anular a generosidade de Deus, pense comigo no fato de Deus ser um Deus tão generoso, que Ele estruturou a criação de uma tal maneira, que você, ao se alimentar, tivesse profundo prazer, experimentasse uma sensação assim de alegria. E é isso mesmo o que o texto dá a impressão que o povo experimentou. O nosso sustento vem de Deus, mas Ele faz isso de maneira muito generosa. Agora é verdade também que Deus não nos alimenta da mesma forma em todo o tempo. E eu quero fazer você olhar para o versículo 12 com mais atenção agora. Olha para o texto. No dia imediato depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. Você lembra o que é o maná? Maná, ele aparece pela primeira vez na Bíblia, em Êxodo capítulo 16. Maná foi a base da alimentação do povo de Deus quando peregrino no deserto. Ele se manifestava sobrenaturalmente, porque não era algo natural, embora Deus usasse a natureza para ele se manifestar. Todos os textos bíblicos que falam do maná dão a entender que era de fato algo sobrenatural do Senhor para com o povo. E ele era recolhido todas as manhãs, quando havia ainda orvalho na terra, e as pessoas tinham a medida certa, aproximadamente 2 litros por pessoa para serem recolhidos, e todos os dias, durante 40 anos, o povo peregrinou, e a base da alimentação foi o maná. Mas eles entraram na terra de Canaã, e quando eles entraram na terra de Canaã, eles celebraram o memorial da travessia, eles renovaram a circuncisão, porque aqueles homens não haviam sido circuncidados, eles celebraram a Páscoa, e quando isso aconteceu, acabou o maná. Parou. Eles nunca mais experimentaram como povo essa realidade. Agora, pense na história de Israel. Deus não
sustentou o povo o tempo todo com maná. Aliás, o Egito foi inclusive uma outra fonte de alimento que Deus usou. Se você olhar para Gênesis capítulo 46, você percebe qual foi a ocasião que levou os israelitas, os descendentes de Jacó, para o Egito. Mais de 400 anos antes desse texto aqui. O que aconteceu foi que havia uma fome muito grande na terra de Canaã. E apesar de toda a rivalidade que havia dentro da casa de Jacó, Deus usou as brigas entre os irmãos de José para levá-lo para o Egito, para de alguma maneira receber a família toda lá alguns anos depois. É claro, o Egito é sempre encarado como um problema quando nós olhamos para o Êxodo. Mas em Gênesis, o Egito foi o meio pelo qual Deus estabeleceu um caminho para que o povo da aliança não sucumbisse pela fome. Não é interessante pensar nisso? Durante um tempo, o Egito foi o celeiro do mundo e aquela nação que Deus usou para sustentar Israel. Um tempo depois, o maná foi a única alimentação que o povo teve durante muitos anos. Mas aqui nós estamos entrando numa outra fase. Veja o texto, dá uma olhada no versículo 12. Os filhos de Israel, naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Aqui uma nova fase acontece. Agora não é mais o Egito, não é o maná do deserto, agora Deus está sustentando o povo com o fruto da terra. Eles deixaram de ser um povo nômade para poder desenvolver agricultura, pecuária e experimentar os frutos nativos daquela terra. É muito diferente isso. É uma possibilidade que é muita generosidade do Senhor. Poder cultivar, poder mexer com a terra e experimentar o fruto daquela região ali. Pastor Luiz, hoje à tarde eu falei assim, estou precisando tomar um açaí, porque açaí aqui é diferente de açaí lá. E é mesmo, é muito diferente, é outra qualidade, é de outra maneira, porque aqui o açaí é daqui. Percebe? Foi isso que o povo experimentou. E eles olhavam para isso e falavam assim, isso é Deus. Isso é a generosidade do Senhor sustentando o povo. A gente corre o risco de que porque fica familiarizado com a realidade que nos cerca, a gente vai perdendo essa sensibilidade e essa gratidão pelas pequenas coisas, pela realidade ordinária da bênção do Senhor. É como quando você se aproxima da oração do Pai Nosso. Talvez seja o conjunto de palavras mais repetido na história do cristianismo. Mas quando a gente vai falar e orar o Pai Nosso, eu até faço um exercício de tentar uma paráfrase, só para pensar no que o texto realmente está dizendo e no que a oração comunica. Às vezes a gente precisa fazer isso com o sustento que Deus nos dá também, para percebermos o tamanho da bênção e da dádiva. Meus irmãos, Deus não nos sustenta da mesma maneira o tempo todo. E eu quero fazer um paralelo aqui entre a história de Israel e a sua história pessoal. Existem pessoas aqui que podem estar passando por enorme crise financeira, ou carregam na memória tempos de extrema escassez. E Deus levantou um irmão da igreja para ir lá e deixar uma compra. Sensibilizou uma irmã da igreja para fazer uma refeição e chamar a família, porque naquele dia, se não houvesse algo extraordinário, algo diferente, a gente não sabe de onde vinha o alimento. E famílias tementes ao Senhor experimentam esse tipo de coisa também. Leia as Escrituras e você verá que tempos de escassez também batem à porta do povo de Deus. Mas
Deus manda o maná. E isso é maravilhoso, isso é o extraordinário. Todo mundo aqui já passou pela fase daquele menininho ali, ó, no centro, que está carregando uma bolacha ali, ó. Deu para outro. Ei, coisa boa! Nessa época da vida da gente, tudo o que nós recebemos do pai e da mãe. Esses meninos não vão para o supermercado nem fazer compra. A comida está em casa, a refeição está pronta. E é interessante que nessas ocasiões, as crianças não têm consciência disso. Às vezes até reclama da comida, mas está lá. E está lá porque tem alguém provendo. Se no momento de escassez, muitas vezes Deus levanta pessoas para nos sustentar, como Ele fez com o povo no Egito, na infância, seja na primeira infância, na amamentação, seja quando a gente está correndo pelos corredores da igreja com bolacha, a gente experimenta o sustento que o pai entrega, que a mãe entrega. Agora, qual que é a vida adulta padrão? Pagar boleto. E quando a gente chega à vida adulta, a gente começa a perceber o preço das coisas. E começa a lidar com as despesas de uma casa. E Deus usa meios secundários, não os nossos pais, para que haja sustento dentro de casa. Ele usa o seu trabalho. Ele usa o fruto da terra que você semeia. A vida adulta ordinária é trabalhar pelo sustento. E essa é uma realidade tão forte na Bíblia, que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, fala sobre pessoas que não gostavam de trabalhar, mas queriam viver do bem e do melhor. E ele falou assim: aquele que não trabalha também não coma. O povo entrou em Canaã e precisava entender que a chave virou. Que agora eles tinham que trabalhar na terra para obter o sustento. E como que Deus didaticamente mostrou para eles? Cessou o maná. Agora é hora de trabalhar. Agora é hora de trabalhar. Estatisticamente, existe um grupo crescente de jovens no nosso país, que eles são denominados de nem. Já viu isso? Eles já começam a aparecer nas estatísticas, inclusive do IBGE, que são jovens que não trabalham, mas também não estudam. Biblicamente, quando alguém cresce na igreja e percebe as escrituras, espiritualmente ele tem que combater esse tipo de coisa na vida dele. Essa não é uma realidade aceitável no meio do povo de Deus. Porque quando a gente olha para esse texto aqui, a gente percebe que Deus está empurrando o povo, falando assim: agora, meu amigo, agora vocês cresceram. Agora vocês vão cultivar a terra e vão experimentar coisas novas, muito boas. Mas eu vou usar o trabalho de vocês para que isso aconteça. Essa realidade de Deus, generosamente, ser tão didático com Israel, também vem para a vida. Tem a infância, tem os momentos de crise, mas a vida adulta ordinária é trabalhar pelo sustento. E pode parecer que, para muita gente, nossa, mas é isso mesmo, é trabalhar para comer e só isso. E algumas pessoas começam a se encantar com a possibilidade de ascender socialmente e consumir mais, viajar mais e acumular mais. Mas um cristão que lê as Escrituras percebe que Deus, Ele é o que nos sustenta. Ele faz isso de formas diferentes, em momentos distintos na nossa história, mas Ele nos sustenta não para nós, Ele nos sustenta para Cristo. A razão pela qual Deus cuida de nós tão generosamente e de maneiras tão diferentes ao longo da nossa história é para que Cristo seja formado em nós. Isso está no texto que nós lemos.
simbolizado na celebração da Páscoa. Os israelitas aqui estão celebrando a Páscoa. Veja o versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa. Deus poderia ter colocado uma outra forma de marcar a saída do povo do Egito. Mas ele falou assim: vocês vão fazer uma refeição em família. É isso que é a Páscoa. Uma refeição em família. E não tem coisa mais espiritual que isso. Isso é tão espiritual que quando o Filho de Deus se encarnou, ele falou: sabe a cerimônia da Páscoa que marcou a saída do povo do Egito? Pois é, eu estava tão ansioso para comer essa Páscoa aqui com vocês, porque a Páscoa aponta para o que eu fiz. Se não, veja você o Evangelho de Lucas, o capítulo 22, abra comigo lá, especialmente a partir do versículo 14, e eu estou caminhando para o fim desse nosso tempo de reflexão. Lucas 22, 14, Jesus falando sobre a Páscoa. E ele diz o seguinte, Lucas 22, 14. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. E então Jesus disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Os discípulos poderiam estar falando assim: bom, a gente já celebrou a Páscoa com Jesus 2 vezes, depois que a gente conheceu ele, essa é a terceira, deve que ele estava esperando um momento especial, talvez essa seja diferente. Mas eu imagino que não era isso que Jesus estava falando. Eu imagino que Jesus estava pensando desde a primeira Páscoa, quando ele, como o Verbo encarnado, revelou os preceitos da Páscoa a Moisés e foi testemunhando cada uma daquelas Páscoas celebradas no povo de Deus, cada uma delas, ano após ano. E aí chegou aquela antes do seu sofrimento. E ele vira para os discípulos: olha, eu estou esperando isso aqui tem tempo. Desde que a Páscoa começou, ela estava apontando para cá. Foi aqui que todo o Antigo Testamento anunciava. E Jesus continua no versículo seguinte: pois eu lhes digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Jesus, ele estava numa refeição com os seus discípulos, ele falou assim: gente, é bom comer, não é? Pois eu estou me entregando como alimento de vocês. Eu estou prestes a fazer aquilo que dará a vocês energia para a vida eterna. É por isso que tão explicitamente ele no Evangelho de João fala assim: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida, porque quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte com o meu Pai. Sabe essa alegria de comer? Sabe esse prazer da alimentação? Sabe o que é ter um banquete junto com os irmãos e festejar aquilo que Deus está fazendo no nosso meio? Isso tudo é sinal espiritual daquilo que Cristo fez por nós. Não é só a comida, não é só a bebida, é perceber que isso aponta para o que Cristo é nas nossas vidas. E se você não percebeu isso ainda, você não está entendendo por que nós estamos celebrando a história dessa igreja. É por causa de Jesus, não é por causa da comida. A comida aponta para Ele, a gente festeja com a comida. Mas Jesus mesmo
falou assim para alguns discípulos, depois da multiplicação de pães, falou, esses caras estão aqui só porque eles estão comendo. Porque se não tivesse comida aqui, eles não estavam aqui não. E essa realidade, ela lamentavelmente existe. Mas existe a possibilidade de você, diante de um banquete, perceber que tudo isso aponta para Jesus. E foi por isso que Jesus trouxe você aqui nessa noite, para mostrar para você que as coisas que você tanto gosta de comer, foi Ele que te deu. Que a realidade de momentos, inclusive, de privação e escassez na sua história, era o Senhor sustentando você de um outro jeito, para você perceber coisas que você não percebia antes. E se você experimentar do pão da vida, sua história nunca mais será a mesma. Sua história vai mudar, seus apetites vão ser transformados. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de encerrar esse tempo apontando para algumas aplicações possíveis, algumas coisas práticas que eu acho que a gente deveria pensar sobre elas na nossa vida cotidiana. Reconheça o sustento de Deus na sua vida. Uma das maneiras mais concretas da gente fazer isso é no momento do culto. É nós consagrarmos a Deus nossas finanças. É nós sermos sérios em consagrar parte daquilo que Deus nos dá para o sustento da obra do Senhor. Pastor presbiteriano não cuida do dinheiro da igreja. E é por isso que eu tenho muita tranquilidade de, no nosso sistema, falar com a igreja sobre dinheiro. Isso é um tabu na igreja evangélica brasileira, em que a gente tem aí pastores se enriquecendo, situações muito nebulosas no meio de algumas igrejas por aí. Mas veja, em geral, os pastores não têm o controle de quem é dizimista e de quem não é dizimista na igreja presbiteriana. E mesmo se tivesse, o fato do cara ser dizimista não me diz muito sobre ele. Agora é interessante, o fato dele não ser me diz muito sobre ele. Percebe a diferença? Alguém pode lidar com essa área do culto, da vida, como um ritual que ele aprendeu de uma tradição que ele gosta de colocar dinheiro ali. Mas o fato dele não fazer, Jesus diz que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Eu queria te dizer que o seu sustento vem do Senhor. E você precisa exercitar a sua fé nesse aspecto. Aprenda a contribuir na casa do Senhor e perceber os benefícios que isso traz para a sua alma. Isso é terapêutico, porque ensina para nós não idolatrarmos o dinheiro. Isso é um exercício de fé, porque nos ensina que obedecer é uma realidade que prospera a nossa vida. Isso nos faz participar daquilo que Deus está fazendo através da igreja. Eu não quero me delongar nesse assunto, mas ele é de fato uma aplicação do que nós lemos aqui. Certa vez nós recebemos uma senhora na igreja, e ela, muito claramente na recepção do conselho, naquela reunião do conselho, de entrevista, ela falou assim, olha, eu concordo com tudo aí que a igreja fala, mas eu só sou contra uma coisa, eu sou contra o dízimo. E eu achei muito interessante a resposta de um presbítero da nossa igreja. Ele falou assim, minha irmã, deixa eu corrigir a sua fala. A senhora não é contra o dízimo. A senhora é a favor do dízimo, desde que seja dos outros. A senhora é só contra o seu, não é não? Porque quando você entra na igreja e tem ar-condicionado, e o lugar está claro, e tem som, e a igreja consegue exercer obras de misericórdia com pessoas que você aponta, você é a favor disso. A senhora só não é a favor do seu, né, dízimo. Isso é espiritual, gente. Isso é uma realidade da qual não dá para se desviar. Pense sobre isso. Segundo, eu quero fazer um desafio à junta diaconal dessa igreja. Levanta a mão os diáconos aqui. Que bênção.
O ministério de vocês é um ministério muito nobre. Agora, existem pessoas nessa igreja aqui, membros dessa igreja, que estão passando por dificuldade financeira, provavelmente. Eu não sei. Eu só estou pensando que uma igreja desse tamanho, alguém deve estar passando por alguma dificuldade financeira. Na cidade de Jaru, existem pessoas que estão passando certamente por dificuldade financeira. É responsabilidade da igreja ser resposta de Deus para as orações dessas pessoas. A junta diaconal tem que ser sensível a isso, para que vocês sejam o maná de Deus em tempos difíceis de algumas famílias, sejam dessa igreja, não sejam. A junta diaconal da nossa igreja lá se reúne sistematicamente com um orçamento mensal para decidir quem que a gente vai ajudar. E o negócio lá é não ficar com dinheiro em caixa. Esse valor é votado pelo conselho para obras de misericórdia. Deus usará essa igreja aqui para colocar o maná na mesa de pessoas que são povo de Deus e estão passando por necessidade. E estejam atentos a isso. Por que eu falei com os diáconos? Isso é responsabilidade de todo cristão, certo? Certo. Mas na igreja, os diáconos têm que nos liderar nesse negócio. Tem que ter percepção, tem que ser sensível, tem que ter um olhar misericordioso, tem que estar atento às conversas e saber quem está precisando e ser proativo. Ter iniciativa de ir atrás. Vocês serão usados para o sustento de gente que está precisando de um maná. Por fim, eu quero fazer uma última aplicação. Existe uma refeição que está sendo preparada e foi anunciada por Jesus, que ele falou que não tomaria novamente do fruto da videira até aquele dia. Se você está com a expectativa boa para o churrasco de amanhã, porque já me falaram muito do que vai ser, você não tem ideia do que é participar daquela refeição. E você precisa sair daqui tendo convicção de que você participará. Só tem um jeito de fazer isso, entregando sua vida ao pão da vida. Se você sinceramente se entregar a Cristo, você não sabe do banquete que te espera. E com a graça do Senhor nós vamos estar juntos lá naquele dia. Feche os seus olhos. Você deveria se reconciliar com Cristo, falar com Ele nesse momento. Falar: Senhor, descedenta o meu coração, sacia a minha sede, alimenta a minha alma com o Senhor mesmo. Muito obrigado pela dádiva da alimentação, mas dá-me o pão espiritual. Faz isso comigo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pelo teu cuidado conosco e porque o Senhor nos sustenta. O Senhor é a fonte do nosso sustento. Nessa noite, no aniversário dessa igreja, nós queremos declarar que o Senhor tem sido o sustento dessa igreja. Louvado seja o teu nome. Sustento da obra missionária feita por essa igreja. Sustento da plantação de novas igrejas realizado aqui. As obras de misericórdia que essa igreja exerce nessa cidade, longe daqui, mandando coisa, por exemplo, para o sul do país, é fruto do sustento do Senhor. E nós te louvamos por isso. Nessa noite nós queremos reconhecer que essa igreja não existiria se o Senhor não nos sustentasse. Louvado seja o teu santo nome, pela riqueza como que o Senhor tem feito isso. Deus, gerações de cristãos que vieram antes de nós, nunca pensariam, ó Deus, que uma igreja tão bonita, tão confortável, tão pujante, tão rica, pudesse ser plantada aqui. E nós estamos experimentando isso na história. Louvado seja o teu nome. Nós declaramos que toda a glória ao Senhor, pela bênção do sustento do Senhor sobre essa igreja.
Mas nós queremos interceder para que o Senhor nos faça bons mordomos daquilo que o Senhor tem nos dado. Derrama sobre homens e mulheres aqui dessa igreja dom de misericórdia, percepção, ó Deus, de pessoas que estão vivendo escassez, para que haja, Deus, um bom testemunho de aqui o Senhor ter um povo que é sensível, ó Deus, aos valores do reino. Abençoa a junta diaconal dessa igreja, Pai. Dá aos irmãos sabedoria para liderarem as obras de misericórdia nessa igreja, no nome de Jesus. E nós te pedimos, ó Deus, que se há alguém aqui no nosso meio que ainda não experimentou da doçura, do paladar do pão da vida, que essa seja uma noite de salvação em nome de Jesus. Faz isso acontecer, ó Deus, no nosso meio, porque só o Senhor pode nos sustentar. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.